Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 29 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje estamos finalizando o primeiro livro de Samuel, né? Amanhã nós iniciaremos 2 Samuel. E quero retornar um pouco à nossa leitura de ontem para falarmos a respeito, de que mais uma vez Davi vai poupar a vida de Saul. Isso vai acontecer quando Saul estava acampado com 3.000 homens. E sabe qual era o objetivo dele? Buscar Davi, matar Davi. Então estavam todos esses homens e chegou a noite, todos dormiram, né? Então Saul se deitou, ficou a sua espada, o seu cantil de água, e ao seu redor ali acamparam os homens, né? E o texto fala, no versículo 12 do capítulo 26, que da parte do Senhor lhe havia caído um profundo sono. Então Davi desceu ao acampamento, né, onde ele sabia que estava Saul e todos os seus homens. De noite ele foi até lá. Quem decidiu ir com ele foi Abiassai. E ele chegando lá, mais uma vez, Abiassai fala para ele: olha, Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me agora, pois, encravá-lo com a lança no chão, num só golpe. Não será preciso segundo, disse o guerreiro Abiassai. Sabe qual foi a resposta de Davi? A mesma que ele já tinha dado: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi. Olha só o que Davi vai falar. Tão certo como vive o Senhor, somente o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou que, descendo a batalha, seja morto. Ou seja, a vida dele é de Deus. Deus sabe o que vai fazer com ele. Eu não vou levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor, né? A postura de Davi, né? Segundo os seus soldados, os homens que estavam com ele, ele tinha toda a autoridade, né? Toda a justificativa, tudo o que ele precisava, ele tinha para acabar com a vida de Saul. Ele já era ungido rei de Israel, não é? E seria fácil eliminar Saul da sua frente e, enfim, assumir ele o trono. Mas Davi, mesmo ungido rei, soube esperar o tempo oportuno, o tempo determinado por Deus. Há tempo para todas as coisas. Nós vamos ver isso lá em Eclesiastes capítulo 3, não é? E Davi nos ensina a termos paciências e aguardarmos o tempo oportuno de Deus. E aí nós vamos ver que, mediante a isso, né, Davi, ele brada lá do outro lado, né? Depois de passar pelo meio do acampamento, ter esse momento, né? E aí ele brada lá do outro lado para Abner, que era o capitão do exército de Saul, dizendo para ele, né? Olha, ele pega a lança de Davi, de Saul, né? Para deixar um marco que eles tinham passado por aí. E aí nós vamos ver que quando ele brada lá de cima, né? Abner, quem é você que está dormindo, né? E não está vigiando o seu Senhor? Onde está a lança do teu rei, né? E onde está o cantil de água dele, né? Que estava na sua cabeceira. Então, ele trouxe um despertar sobre Abner e sobre todo o exército que estava ali, né? E quem reconhece a voz dele? Saul. Tá no versículo 17. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. E aí nós vamos ver que mais uma vez ele diz: por que você me persegue, né?
porque o que eu fiz para você, que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve agora, ó rei, rogo-te, meu senhor, as palavras dos teus servos. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se não, os filhos dos homens, maldito seja perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança de Deus, como disseste, vem e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga. Olha como ele se refere, como quem persegue uma aprendiz nos montes, né? Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como um louco e errado excessivamente, né? E aí Davi devolve, né? Então Davi fala, então respondeu Davi, eis aqui a tua lança, ó rei, vem aqui um dos teus homens e a leve, né? E aí nós vamos ver que ele fala, né? Pague, porém, o Senhor a cada uma sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Então, reiteradamente, Davi confirma quem era Saul, não é? E aí nós vamos ver que no capítulo 28, né, a degradação espiritual de Saul é algo assim, tão distante ele está de Deus, que ele vai consultar uma médium, né, em Edor, né, e é muito triste, porque Deus sempre esteve ali, não é? Esperava de Saul um arrependimento, né? Um reconhecimento, coisa que nunca aconteceu. Então, nós podemos ver que quando você se afasta de Deus, né? Um abismo vai chamando outro abismo e vai te levando cada vez mais a estar longe de Deus e a praticar aquilo que é abominável ao Senhor, né? É assim que vai finalizar os dias de Saul, né? Então você vai ver isso acontecer aqui no capítulo 28, né, onde nós podemos ver que ele é confundido, ele pensa, né, que quando sobe da terra o espírito de Samuel, ele tinha pendências, né? O último encontro dele com Samuel foi terrível, né? Então ele tinha pendências, ele não, sabe, resolveu essas pendências, Samuel tinha morrido, né? E aí ele vai diante de uma feiticeira, né? E nós vamos ver aqui, na minha concepção, o diabo realmente brinca, né, com a cara de Saul, né, confundindo ele, né, deixando ele num estado totalmente dependente, né, das forças malignas, né? E você vê, né, que ele fala verdades. Você pensa que o inimigo, o diabo, ele só fala mentira? Muitas vezes ele fala a verdade, aquilo que você já sabe. Ele não fala novidade, ele fala aquilo que você já sabe. Ele disse aquilo que Saul já sabia. Olha só, porque o Senhor fez para contigo por intermédio do que ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Olha só, né? Então, nós vamos ver que, por fim, no capítulo 29, que é o nosso objeto da nossa leitura de hoje, mais uma batalha, né? É travada contra os filisteus. Por Davi estar distante do exército de Israel e ter buscado abrigo numa cidade filisteia, né? Vai aqui haver o convite, a disposição até mesmo de Davi de guerrear por aquele rei que deu abrigo a ele, né? Então nós vamos ver que os filisteus vão recusar, né? Porque
Os filisteus não era apenas um reinado só, eles eram um império, um grande império. Muitos reis estavam sobre, né, essa dinastia dos filisteus. Então nós vamos ver que por conta da não concordância, Davi, né, é poupado e não guerreia, né? Imagine Davi guerreando com os filisteus contra Israel. E nós vamos ver que é em meio a essas batalhas que no capítulo 31 Israel é derrotado. Por quem? Pelos filisteus. E quem morre nessa batalha? Saul e o seu filho Jonatas. Preste bem atenção, entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, Abinadab, Malquissua, todos filhos de Saul. Então aqui você vai ouvir, né, outros nomes de filhos de Saul, porque em toda a trajetória aqui nós falamos muito da figura de Jonatas, porque ele era o primogênito, o sucessor ao trono, né? Mas ele tinha irmãos também, e aqui o texto bíblico nos faz a menção deles. O texto fala que primeiro foi morto os filhos, mas a batalha se agravou a um ponto contra Saul que flecheiros os avistaram, né? E ele muito temeu, porque estava enfraquecido, já tinha uma certa idade, estava desprovido dos seus homens, seus filhos já estavam mortos, muitos israelitas tinham, fugido diante, né, da batalha acirrada. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura eu não venha ser morto por estes incircuncisos, né? E me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou contra ela. Vendo, pois, o escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro, também a todos os homens foram mortos naquele dia. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. Então, uma parte do território vai ser habitado pelos filisteus, né? E sucedeu que, vindo os filisteus no outro dia despojar os mortos, quem eles acham? Saul e seus 3 filhos caídos. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos entre os povos. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, o seu corpo fixaram no muro de Bet-seá. Agora imagina, né, a cena, né, um corpo sem cabeça. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes-Gileade, que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul, o corpo dos seus filhos que estavam hasteados nos muros de Bet-seá, e vindo a Jabes o queimaram, né? Tomaram-lhe os ossos e o sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias, né? Então, aqui nós estamos vendo, né, a atitude desses guerreiros em fidelidade
ao seu rei que tinha sido morto, né? E assim nós finalizamos o livro de 1 Samuel. Nós vamos amanhã falar sobre o segundo livro de Samuel, que agora já vai ser, né, o início do reinado de Davi, porque ele já tinha sido ungido, né? E nós vamos ver algumas dificuldades que Davi vai ter em consolidar esse reinado, né? Algumas oposições que ele vai encontrar, mas Davi, né? Até o dia de hoje, ele é celebrado como grande rei em Israel, né? Então, nós vamos ver que o primeiro livro de Samuel, como eu disse, né, no original, 1 Samuel e 2 Samuel é um livro só. Mas aqui na nossa Bíblia, nós temos separadamente, né, o primeiro livro, que são os relatos, né, feito por Samuel. Quando Samuel morre, quem dá continuidade é o profeta Natã e Gade, né, que vai registrar agora os atos de Davi, né? Então, nós vamos ver, dar continuidade amanhã, né, sobre essa monarquia, né, estabelecida sobre Israel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude a estarmos sempre rendidos aos teus pés. Não permita, Senhor, que nós nos afastemos de Ti, porque sabemos que longe de Ti pecamos, longe de Ti somos presas fáceis do mal, o mal nos dominará, sabe, Deus, e em nós não reside nada de bom. Então, Senhor, nós queremos te pedir que através do teu sangue, Jesus, ó Pai, o Senhor permita todos os dias nos rendermos ao pé da cruz e sermos transformados de glória em glória. Queremos colocar diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.